Olá, tudo bem? Aqui é a Elaine Maria e nesse vídeo eu quero te falar da única razão que realmente está impedindo você de conseguir ter uma persona para o seu negócio. Uma ou duas ou três, dependendo, né, do seu negócio, de qual é o número de serviços que você tem e tal. Eu não sei qual é a sua situação, se você é um terapeuta, um advogado, se é um profissional liberal, ou se você já tem uma empresa, né, que você já tem funcionários e tal. Eu não sei qual é a sua situação, né, e nem o seu nicho, né? Porém, eu falo muito aqui com foco em serviços, mas eu acredito que se aplica muito também a produto, porque o grande segredo do serviço é transformar, materializar o serviço para que ele fique mais claro para o cliente. E o segredo do produto é justamente transformá-lo em um serviço, transformá-lo em recorrência, transformá-lo em alguma coisa que vai fazer com que a pessoa compre de você com uma certa frequência, né? E assim, o que realmente impede a gente de definir uma persona, né? Acho que antes de falar disso, eu quero falar por que é importante uma persona, tá? Quando a gente fala de público-alvo é uma coisa muito que eu estudei muito, né? Quando eu estudei marketing, e a gente fala muito de segmentação, algum tipo de segmentação até se aproxima muito do que a gente chama de comportamento, do que a gente chama de estilo de vida da persona. Né, da pessoa em si. Porém, não é exatamente a persona, entendeu? A gente não conversa com o público. Ou melhor, a gente pode até conversar. Só que é uma comunicação de um para muitos, porque você está com um range de pessoas. Então eu falo assim, são empresários, homens e mulheres de 38 a 45 anos, da grande São Paulo, que possuem empresas com pelo menos 1 ano de atuação e no mínimo 5 funcionários. Isso é público-alvo. Porém, eu não estou falando com uma pessoa, estou falando com um público. E um público, como é que eu penso nos problemas que esse público tem? É difícil, é muito difícil, não é uma coisa pessoal. A persona, ela justamente vem para ajudar a gente ter uma comunicação muito mais eficaz, porque aí eu realmente crio uma pessoa e na hora que eu vou me comunicar, eu estou me comunicando com ela, falando com ela e buscando fazê-la entender, né, sobre o meu trabalho, geralmente focando nos problemas que ela tem. E aí é muito mais fácil, porque eu realmente já conheço melhor, ela é uma pessoa para mim, então eu consigo entender melhor quais são os problemas, tá? E o que acontece? Por que a gente não faz isso, a persona? Porque a gente tem medo, né? A gente tem medo. Eu sei, você tem, eu tenho, todos nós temos. A gente tem a impressão de, se a gente foca muito, a gente vai ter menos clientes, porque eu tô focando demais. Porém, já pensou que quando a gente se comunica melhor, a gente fala melhor com um determinado tipo de pessoa, que tem um determinado tipo de problema, a gente consegue realmente ser mais efetivo e aí atrair mais pessoas que têm aquele exato mesmo problema? Então é algo realmente para se pensar e é algo realmente para se testar. Mas como criar uma persona de uma forma mais simples, sem você precisar perder tanto tempo fazendo pesquisa? Às vezes assim, eu já fiz vários cursos sobre isso, vários, e às vezes assim são meio complexos, eles são esquisitos, tem palavras que a gente não entende direito, mesmo quem já estudou às vezes fica em dúvida, e no fim a gente sempre fica pensando, nossa, será que tá bom isso aqui? A gente sempre acha que tem coisa para melhorar. Uma das formas da gente trabalhar realmente uma persona de forma simples é você olhar para o seu negócio e olhar para os seus clientes e pensar, quem são os clientes que eu gostaria de ter mais desses clientes, né? Então, aquele cliente que ele valoriza o seu trabalho, ele, dependendo do seu nicho, não pede desconto, aquele cliente que ele faz um contrato mais longo, aquele cliente que ele te ajuda a trabalhar, então assim, você pede as coisas para ele, ele te manda, você orienta para ele fazer certas coisas, ele faz. Então, é aquele cliente que é um parceiro, entendeu? Você presta um serviço para ele, porém ele é o seu parceiro, tá? Então, esse é o cliente ideal para você na hora de pensar em criar a sua persona. E você pode criar em cima dele. Então, assim, realmente foca nele, né? Nele ou em mais alguns que têm um perfil parecido para você. Você vai ver que eles vão ter problemas muito parecidos. E aí são esses problemas que você vai poder falar, tá? E eu gosto muito de focar em conversar sobre os problemas que os clientes têm. E é muito legal que com o tempo você vai ficando especialista nos problemas deles. Você já sabe o que é, já sabe como é que funciona, você já sabe como é que resolve.
Isso é muito interessante. Então, focar na persona te ajuda a melhorar muito a sua comunicação. Isso é uma das coisas que eu vejo muito, né? Assim, o tempo todo anúncio sobre marketing digital. O tempo todo, no Instagram, no Facebook, eu vejo o tempo todo isso. E tem alguns muito sobre calendário editorial, tem bastante agora, né? Eles vão revezando, é engraçado isso, né? Depende muito do interesse que você demonstra, vai para um lado, vai para o outro, né? Isso que é o poder dos anúncios. E assim, eu vejo muita coisa de calendário editorial, tem uns que são muito legais, assim, e eu acho que é bacana você ter como referência, com certeza, porque a gente precisa variar em termos de conteúdo, porque quando você decide estar sério realmente utilizando e fazendo isso com frequência, o ideal é todo dia, tá? Não necessariamente a gente consegue, né? Eu estou nesse desafio de fazer todos os dias um conteúdo e trabalhar aqui no Instagram, no Facebook, no LinkedIn também. Mas assim, eu já fiz isso há muito tempo. Eu tive um podcast que eu gravava todo santo dia, eu mandava pro pessoal no WhatsApp e aí eu subia ele no site, então era bem legal, era bem bacana e tinha esse compromisso. E realmente dá para fazer. Se a gente se comprometer, a gente consegue. É uma questão de compromisso, tá? Só que às vezes a gente fica assim, poxa, do que eu vou falar? E aí ter um calendário, ele te dá uma orientação. Porém, não adianta ter o calendário se você não conhece quem é o seu cliente, porque aí você vai ficar falando de um monte de coisa que não vai conectar com ele, entendeu? Então é muito importante, um dos passos mais importantes é você saber quem é a sua persona, tá? Então foca no seu melhor cliente ou nos seus melhores clientes e descreve ele. Fala, é fulano, tem tantos anos, ele é casado, tem 5 filhos, ele mora num apartamento, no centro, hobbies é isso, ele tem interesse por aquilo. Assim, realmente você vai, é claro, tem coisa que você vai precisar conversar com ele e traçar um perfil. Porque isso ajuda muito. Você tá falando assim, Milene, mas o que tem a ver que ele gosta, o hobby dele é jogar videogame? Olha, se você descobre que o hobby dele é jogar videogame e todos eles têm esse perfil de jogar videogame, na hora que você vai pensar em fazer um anúncio, você consegue colocar um interesse lá que ele tem interesse por videogame. E aí você vai filtrar um público que vai ser mais próximo da persona que você quer atingir. Então os interesses, eles são estratégicos também. Eles também são importantes. Por exemplo, ele usa Android ou ele usa o iPhone? Não, eles todos usam o iPhone. Então, você pode segmentar na hora de fazer um anúncio, por quê? Pelo iPhone. Você coloca lá, todos usam da Apple. Coloca todos eles lá. Não, eles preferem Android. Então, você vai colocar que eles utilizam Android. Então, é bem interessante, tem muito recurso, mas você conhecer, né? Conhecer o seu público te ajuda em muitas coisas, tá? Então, assim, não tenha medo. Faça um experimento. Faça, foco e testa. Comece a entender quais são os problemas dele. Você vai ver que a impressão que a gente tem que vai diminuir, né? Você vai ver que vai abrir um mundo de possibilidades, porque você vai melhorar o seu foco. Você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava, né? E eu tô conversando com você sobre isso exatamente porque é uma coisa que eu percebo na maioria dos meus clientes, a grande dificuldade de criar uma persona, e eu entendo perfeitamente porque é algo que realmente é meio assustador, de pensar que eu vou focar só nesse público, e se não tiver o suficiente desse público, não é? Porém, o seu cliente está aí, não tá? Né? Esse cliente que você tem, com certeza tem mais pessoas com esse mesmo perfil. Né? E aí é aquela coisa, se ele te paga bem, se ele é uma pessoa que te valoriza, se ele é uma pessoa que ele fica com você, ele fica lá, é um contrato longo, já pensou que aí você vai precisar de menos clientes para ter o mesmo resultado? É mais nesse sentido que a gente tem que pensar, de uma forma mais estratégica, realmente. Né? É o que todo mundo tem espaço para todo mundo? Tem, mas desde que você se especialize. E não é só ser especialista num nicho também, é ser especialista num cliente, num tipo de cliente. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, comenta, fala aí se você quer saber mais um pouco sobre isso. Provavelmente eu vou fazer umas postagens mais específicas sobre a questão da persona, tá bom? E é isso. Até a próxima.